Caio Graco, do IELTS comentado aqui novamente, e neste vídeo nós vamos estar explicando uma estratégia muito efetiva para todas as pessoas que se veem tendo real dificuldade com o exame IELTS Reading, mais especificamente no que diz respeito ao tempo limite que tem que ser respeitado. O exame IELTS Reading, de fato, ele te dá 1 hora para o fazer e você tem 40 questões em conjunto com 3 textos a serem interpretados para responder essas questões em mãos. E, de fato, a principal questão para pessoas, independente de qual nível elas estejam, de proficiência na língua inglesa, é como administrar o tempo para realizar toda essa leitura, interpretação e realização de questão. E quando você vê um exame IELTS, de fato, tendo aqueles textos, você pensa, bom, eu tenho que os ler de cabo a rabo, os compreender para responder as questões de forma efetiva. Agora, não necessariamente. Existe algo, uma técnica que você pode aplicar para a realização do exame IELTS Reading, definitivamente te salva muito tempo para que você depois possa fazer as questões que você tem em mãos de uma forma bem tranquila e até mesmo a transferência de uma forma bem tranquila. A transferência da folha de questões para o answer sheet, que é a folha de resposta que você tem que estar colocando ali as suas respostas para entregar ao final do exame ao examinador para correção. Então este vídeo será voltado para esta técnica. Muito obrigado por estar aqui ou assistindo. Já coloca aquele like para dar aquela força para o canal e solta a vinheta. Ótimo, então, como já explicado, você tem a realidade de que as pessoas têm problemas com a administração de tempo. E é muito importante nós, para resolvermos isso, termos a compreensão de que, antes de tudo, um texto IELTS Reading não é para ser lido de cabo a rabo. Até porque, em muitos aspectos, em muitos tipos de questão, as questões que você tem perguntando sobre um texto em particular nos exames IELTS Reading, muitas vezes não abrangem o texto como um todo. Então você tem na prática parágrafos que muitas vezes você lê desnecessariamente, considerando as questões que vão ser escritas, não é? As questões, aliás, que têm que ser respondidas para o exame Reading. Então, a gente tem que realmente entender que o exame Reading nada mais é do que a fonte das respostas para as questões. Não é um texto que a gente lê para nos educarmos. E com isso dito, existem técnicas que nós podemos aplicar com o objetivo final de termos todas as questões e todos os textos lidos em 50 minutos dos 60 minutos que temos à nossa disposição para realizar o exame IELTS Reading. Com o objetivo de, no final, a gente ter com toda tranquilidade a possibilidade de transferir as respostas da folha de questão para a folha de resposta, o answer sheet, que você entrega ao examinador no final do exame para a correção. E é muito importante termos em mente de que, no caso do exame IELTS Reading, você não tem um tempo específico para realizar o exame e depois é te dado um tempo para ter ali a transferência de respostas para a folha de questões da folha de questões para a folha de resposta. Então, considerando que não tem esse tempo explícito e para evitar qualquer espécie de descontrole de tempo, o que a maior parte das pessoas faz é, de fato, já escrever as suas respostas não na folha de questões, mas diretamente no answer sheet. Isso é um problema, na minha visão, na minha opinião pessoal, um real problema. Por quê? Um dos principais fatores que faz as pessoas tirarem notas menores no exame IELTS Reading do que elas poderiam é o afobamento na transferência de respostas da folha de questão para a folha de respostas. Ou simplesmente afobamento quando você já escreve direto as suas respostas no answer sheet, na folha de questão. Desculpa, na folha de resposta. Portanto, a gente de fato tem que ficar bastante atento a isto, porque qualquer coisinha que você escreve errado na sua resposta no answer sheet vai ser considerado como um erro total da questão. Portanto, não existe resposta meio certo ou meio errado no IELTS. Ou é totalmente certo ou é totalmente errado e ponto final. Então, é importante que nós façamos o exame IELTS Reading com toda a tranquilidade, em especial a transferência de respostas para o answer sheet, o preenchimento das respostas no answer sheet. Quanto mais calmamente nós podemos fazer isso, no contexto mais claro, corrido do exame IELTS Reading, melhor. Então, como que nós fazemos isso? Salvando tempo no processo de interpretação do texto.
para que assim você possa com mais tranquilidade fazer as questões e fazer a transferência das respostas para o Answer Sheet. Agora, como fazer isso? Esta é uma técnica que é conhecida, não é uma invenção minha, mas muitas pessoas ainda não sabem, portanto, eu acho muito importante estar trazendo isso para você. É o que nós chamamos de skimming e scanning, que nada mais é do que uma técnica de leitura dinâmica. Agora, muitas pessoas sempre falam sobre leitura dinâmica, mas ninguém consegue, de fato, saber o que é leitura dinâmica. Bom, neste contexto aqui para o IELTS, nós temos uma visão bem específica do que é a leitura dinâmica. Então, o que é a leitura dinâmica? O que é este skimming e scanning? É bem simples. O primeiro passo que você faz é o processo de skimming, e ele funciona da seguinte forma. Você tem um texto IELTS Reading. Você lê o primeiro parágrafo desse texto. Somente isso. Depois, em cada parágrafo subsequente do texto, você lê somente o primeiro período. E ao final, você tem o parágrafo conclusivo, o último parágrafo, e você também o lê por completo. Por que você lê somente o primeiro período de cada parágrafo entre o primeiro e o último parágrafo? Porque é aí que se encontra o que nós chamamos em português de tópico frasal, ou seja, o resumo da ideia repassada no parágrafo como um todo, de uma forma bem direta ao ponto. Então considere que sempre o primeiro e segundo período, em média, de um parágrafo é o seu tópico frasal, que nada mais é do que o resumo da ideia principal passada pelo parágrafo. O restante do parágrafo nada mais é do que um aprofundamento daquela ideia inicial passada nos seus primeiros períodos. Portanto, para uma leitura inicial do IELTS Reading, não é necessário de forma nenhuma você ler os textos por completo. Eu não estou falando aqui que nós vamos ler os textos pelas coxas, nem ao menos considerando os detalhes. Mas para uma primeira leitura, para depois você ir diretamente às questões, de fato você não precisa de ler o texto como um todo, mas somente é necessário você fazer essa dinâmica. Assim, você não somente sabe bem mais rapidamente o que o texto como um todo fala sobre, e igualmente você consegue ao mesmo tempo também saber o que cada parágrafo fala sobre, sem necessariamente ter tido que ler o texto por completo. Depois de realizarmos este processo chamado de skimming, nós fazemos o scanning, que é o último passo. E como que fazemos isso? O processo de scanning nada mais é do que a pescagem de resposta no texto para as questões que você tem em mãos. E, na realidade, como é que você o realiza? É bem simples. Você tem uma questão e ela tem um tópico. É bem explícito o tópico da questão. Você sabe, então, qual é o assunto que a questão está se baseando no texto para te perguntar. Aí você, através do skimming, sabe que, bom, o tópico da questão número 2, por exemplo, é abrangido pelo parágrafo número 3, porque o tópico frasal do parágrafo número 3 abrange esse mesmo tópico. Agora sim, você vai agora especificamente para o parágrafo 3 e faz a leitura dele por completo para encontrar a resposta para a questão 2. E assim, você vai ver que à medida em que você aplica isso de forma sistemática em cada texto e para todas as questões de cada texto, você vai estar lendo exclusivamente nos textos de forma mais aprofundada e, portanto, gastando mais tempo, somente o que é efetivamente pedido pelas questões do texto, tendo assim, então, uma economia enorme de tempo. Então, novamente, não estamos falando aqui em ter leituras incompletas, mas sim leituras completas, mas no limite do que as questões estão pedindo daquele texto, tendo assim uma economia enorme de tempo. Então, quando a gente faz isso, a gente de fato tem a possibilidade no final do exame o completar em aproximadamente 50 minutos, tendo os 10 últimos minutos com toda a tranquilidade sendo investidos para a transferência de respostas da folha de questão para o Answer Sheet, como é, diga de passagem, no exame Listening. Então, é isso. Essa é mais uma rápida dica aqui para você, para o seu desenvolvimento, e eu espero que tenha te ajudado. Assim, economizando bastante tempo neste exame IELTS Reading, que é, para muitas pessoas, assustador no que diz respeito a este ponto de administração de tempo. Então, já dá aquele like, caso você ainda não tenha dado. Muitíssimo obrigado por estar aqui e até o nosso próximo vídeo. Tchau!